Então, o que é que o síndico pode decidir sozinho? Muita coisa, muita coisa. Eu vou colocar aqui alguns exemplos do que o síndico pode decidir sozinho, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala sozinho, é porque tem um limite. Existe um limite. Existe um limite financeiro, existe um limite ético, inclusive, né? Se você tem um conselho participativo que faz questão de estar com você, se você tem um subsíndico que é presente, que gosta de acompanhar, que gosta de participar, então não tem por que o síndico tomar grandes decisões sozinho. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e hoje com mais uma super dica de gestão condominial. Então, produção, chama aí a vinheta e já já a gente tá aqui de novo. Produção, roda a vinheta. Tá. O que o síndico pode decidir sozinho? Quem será que pode responder essa pergunta? Superman, você pode responder essa pergunta pra gente? Vamos botar o Superman para responder para você essa pergunta. Vamos lá, vamos responder essa pergunta. O que o síndico pode decidir sozinho dentro do condomínio? Eu sou Maílza Santos, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva. E aqui também, ó, eu vou deixar para você o nosso canal Super Síndico lá no Instagram. E eu vou te dizer uma coisa, no Instagram não, perdão, no Telegram. Eu vou te dizer uma coisa, se você gosta das minhas dicas, se você confia nas dicas que eu trago para você, essa aqui é uma super dica, viu? Porque eu tô sempre colocando áudios, tô sempre colocando lembretes das nossas aulas ao vivo. Eu quero aproveitar para te lembrar que todos os dias estamos fazendo aula ao vivo lá no canal do Instagram. Todos os dias, de 18h57 às 19h57, e lá no canal do Telegram a gente avisa tudo isso. A gente manda lembretes para que você não esqueça e manda áudios também sobre dúvidas do dia a dia, enfim. Se você gosta das minhas super dicas, essa daqui com certeza é algo que vai fazer diferença na sua vida. Mas vamos lá, vamos responder a dúvida de hoje. O que o síndico pode decidir sozinho dentro do condomínio? Gente, dentro do condomínio, vamos só dar uma relembrada aqui. Quem que é o síndico? O síndico é uma pessoa eleita em assembleia para gerir o condomínio, né? Para representar o condomínio em juízo e fora dele. Então, o que o síndico pode decidir sozinho? Muita coisa, muita coisa. Eu vou colocar aqui alguns exemplos do que o síndico pode decidir sozinho, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala sozinho, é porque tem um limite. Existe um limite. Existe um limite financeiro, existe um limite ético, inclusive, né? Se você tem um conselho participativo que faz questão de estar com você, se você tem um subsíndico que é presente, que gosta de acompanhar, que gosta de participar, então não tem por que o síndico tomar grandes decisões sozinhos. Só que em alguns casos, em alguns condomínios, é o contrário. Tem alguns condomínios que o conselho é tão presente, tão atuante, que amarra o síndico, não permite que o síndico faça nada sozinho. E isso também não pode acontecer. Por quê? Porque o síndico tem o seu papel dentro do condomínio, o subsíndico tem o seu papel, o conselho também tem o seu papel. E qual é o papel do conselho? Por que o conselho é eleito em assembleia? Ele é eleito para ajudar o síndico, para acompanhar, para criticar,
para fiscalizar o trabalho do síndico, e normalmente ele faz isso ali nos balancetes. Todo final de mês o síndico pega toda a documentação do condomínio, envia para a administradora, depois ele recebe em forma do balancete, ele analisa esse balancete, depois ele senta com todos os conselheiros para que os conselheiros possam analisar a gestão do síndico naquele mês inteiro e estará contido ali dentro do balancete. Mas é só para isso que o conselho serve? Não, para muitas outras coisas. O conselho pode ajudar, por exemplo, na decisão de uma grande empresa, né? Digamos que o síndico precisa trocar um grande contrato do condomínio. A administradora, a empresa terceirizada de mão de obra, digamos que tem um funcionário muito antigo no condomínio e tem um valor muito alto para poder pagar na demissão desse funcionário e vai abalar o condomínio financeiramente, então o conselho sim deve participar, às vezes até mesmo a assembleia. Então tem alguns limites que o síndico precisa respeitar, seja pela ética, seja pela transparência e até mesmo pela legislação. Então, se tem um conselho, se tem um subsíndico que é atuante, que faz questão de participar, eu acredito que a melhor forma é você estar envolvendo essas pessoas na sua gestão. Porém, existem os limites e é sobre isso que eu quero mostrar aqui para você. O síndico não pode ficar amarrado ao conselho dizendo o seguinte: o conselho só quer que eu faça isso, então eu só vou fazer isso. Não é bem assim, gente, porque quem vai responder pelo condomínio é o síndico, não é o conselho. Então, qual é a dica que eu tenho para você? O síndico tem as suas obrigações e ele vai responder, inclusive na justiça, se ele não fizer. Então não adianta esse argumento de que o conselho não quer que eu faça. O síndico só pode fazer aquilo que o conselho autoriza. Não é bem assim, tá? Então o que o síndico pode fazer sozinho? O síndico pode decidir sozinho, por exemplo, pela invasão de uma unidade, no caso de suspeita de vazamento de gás, de incêndio, de um rompimento de um cano. Caso aconteça assim, ele está ali no condomínio e tem uma suspeita grave assim dentro de uma unidade, a unidade está trancada, não tem ninguém lá dentro, ele pode decidir sim invadir esse apartamento no sentido de resolver essa questão, de trazer mais segurança para a unidade e para todo mundo. Agora, uma observação, ele toma essa decisão sozinho, mas ele não entra sozinho. Nesse caso, ele busca um funcionário ou um conselheiro ou até mesmo um morador ali para poder entrar junto com ele, resolver aquele problema e ele ter uma testemunha para poder mostrar depois por que que ele fez, por que que ele teve essa atitude, ok? Vamos lá, a dica número 2. O síndico pode fazer o seguro do condomínio, por exemplo, sem precisar levar para a assembleia, sem precisar levar para conselho. Por quê, gente? Porque o seguro do condomínio é uma despesa ordinária, ou seja, já foi prevista lá naquela previsão orçamentária, aquela receita que entra todo mês no condomínio já é para isso também. Então é uma obrigação do síndico prevista no Código Civil. Mas o conselho não quer que eu faça o seguro do condomínio. Aí o conselho não tem que mandar nisso daí. Essa não é uma área, essa não é uma responsabilidade onde o conselho deve ter. O conselho não tem autonomia para decidir isso daí. É uma obrigação do síndico e ele tem que fazer independente do conselho aceitar ou não, ok? Qual é a terceira dica? Contratar, trocar, dispensar funcionários. É claro que respeitando o limite financeiro do condomínio. Se envolver um valor alto ali na demissão desse funcionário, aí sim é importante que ele leve para o conselho ou até mesmo para a assembleia, como eu falei no início dessa aula. Agora, digamos que você tem uma empresa terceirizada dentro do condomínio. Não vai ter diferença financeira entre promover um funcionário, demitir um funcionário, substituir por outro, trocar um gerente predial, um funcionário da limpeza, um porteiro, tudo isso é autonomia do síndico. O conselho não tem que participar disso, a não ser assim, digamos que seja
um funcionário muito antigo e, ao meu ver, tá? Somente quando tem questão financeira envolvida, aí sim é bom envolver o conselho, o subsíndico, é interessante, como eu falei, às vezes até a assembleia, dependendo do valor. Agora, se é uma troca, se é uma substituição, se é uma promoção, se é uma demissão, se tudo isso, se for uma empresa terceirizada, ainda mais tranquilo, porque não vai ter impacto nenhum financeiro no condomínio. Então, é uma decisão do síndico essa também. Uma obra emergencial também pode ser feita pelo síndico sem qualquer autorização. E o que é uma obra emergencial, né, gente? É aquilo que é emergência, é aquilo que não dá para você ficar esperando um ok do conselho, um ok da assembleia. Vamos voltar de novo no exemplo de um cano que estourou, né? Um cano que estourou, o portão que bateu e que você tem que arrumar de forma imediata. Alguma coisa que tenha acontecido grave no condomínio que é necessário o reparo urgente e não dá para você ficar esperando um ok de alguém. Então, o síndico tem total autonomia de ir lá resolver o problema e depois prestar contas, seja para o conselho ou para a assembleia. Outra coisa que o condomínio, que o síndico pode contratar sem também levar em conta opinião de conselho ou de assembleia. O síndico deve contratar o advogado para representar o condomínio juridicamente em ações judiciais ou extrajudiciais, principalmente, gente, para cuidar dos inadimplentes do condomínio. Todo condomínio, se o síndico não tiver uma boa gestão, a inadimplência vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e toma conta de tudo. Aí daqui a pouco você tem 10%, 20%, 50% de inadimplência, aí o valor que tem em caixa já não é mais suficiente para pagar as contas, porque as pessoas não estão pagando a taxa condominial e o síndico ele não tomou uma atitude que ele deveria. E qual é a atitude? É contratar um advogado para fazer isso, gente. O síndico precisa contratar um advogado para cuidar dessa cobrança dos inadimplentes. Ah, professora, mas isso aí a gente não precisa pagar porque está lá no contrato da administradora. A administradora está fazendo. Ok, isso vai de condomínio para condomínio, mas muitas vezes esse é um serviço que está incluído no pacote da administradora, mas que muitas vezes não tem um bom resultado. Então, se a sua inadimplente está muito alta, contrata um advogado especialista para fazer a cobrança condominial e cobra dele todos os meses um relatório do que está sendo feito, de quem já foi ajuizado, de quem não foi, de quem foi feito acordo, de quem está em análise. Peça um relatório mensal, porque esse relatório você também vai prestar conta para o seu conselho e para os condôminos. Então essas são algumas das dicas, algumas das coisas que o síndico pode fazer dentro do condomínio. Mas para você não ter dúvida, sempre que for algo de gestão, sempre que for algo que o síndico possa fazer sem envolver grandes valores financeiros, então ele pode tomar essa decisão, desde que não tenha um possível impacto para o condomínio, ok? Essas são as dicas, essas são as dicas dessa pergunta, né, que foi feita. Eu espero que tenha trazido um esclarecimento maior para você. Compartilha com outras pessoas, deixa o seu like se você gostou e aproveita e deixa também o seu comentário, porque eu faço questão de ler cada um deles e responder, ok? Fica com Deus e até a próxima dica.